Futebol às 5, um programa de Daniel Pacheco com a apresentação de André Vilar. Boa noite, bem-vindos a mais um Chá e Futebol às 5 aqui no Atleta Canal. Já sabem, este é o programa onde damos voz e espaço à Pro Nacional. Antes de começarmos este programa que é muito especial, não só dos meus convidados que são especiais e já lá vamos, também porque temos todo um novo cenário, um novo balcão, temos um momento especial preparado agora. Como sabem, o Daniel Pacheco é o mentor deste programa, durante muito tempo foi ele também que conduziu estas conversas. E por isso hoje preparamos aqui no Atleta Canal um videozinho com os melhores momentos do Daniel aqui no Atleta Canal. Fiquem com esses momentos agora. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Chá e Futebol às 5. Hoje gostava de dizer aqui duas coisas para refletirmos. Deixe-me agradecer o convite. Para mim foi um prazer muito grande e agradeço mesmo do fundo do coração o convite. Muito obrigado ao atleta por esta oportunidade. Estar cá é sempre um orgulho. E preparamos-nos para sermos campeões. Foram grandes momentos do Daniel Pacheco aqui no Atleta Canal. Ele que agora assumiu um novo compromisso profissional e, mais uma vez, em nome de toda a equipa e também do Chá e Futebol às 5, desejamos os maiores sucessos ao Daniel Pacheco. Quanto a nós, vamos continuar com este Chá e Futebol às 5, desta vez com dois convidados da Série A da Pro Nacional. Tenho comigo o Filipe Silva, é treinador do Sampaio de Arcos, não é assim, não é? E o Hugo Veiga, que é treinador do Martim, certo? Boa noite aos dois, obrigado por terem aceito o convite para estar aqui neste Chá e Futebol às 5, muito especial para conversarmos não só sobre as vossas equipas e os clubes, como vocês e da vossa carreira também, e o futuro também um bocadinho, também lá vamos. Antes de começarmos a conversa, eu queria só fazer aqui uma breve biografia de cada um de vocês. Portanto, o Filipe Silva tem 39 anos, como disse, é treinador do Sampaio de Arcos, é diretor comercial, uma coisa que têm em comum, não é? São os dois diretores comerciais, é casado com a Carla Silva e é pai de duas crianças, o Rodrigo e a Eduarda. Exato. E o Hugo, 36 anos, portanto, treinador do Martim e também diretor comercial. Sim. E agora sim, estão apresentados, portanto podemos começar a falar dos vossos clubes. E nós aqui no Chá e Futebol às 5 costumamos fazer algumas viagens, fazemos ao passado, ao presente e ao futuro. Portanto vou começar pelo passado. Gostava que se calhar começamos pelo Filipe, que está aqui mais perto de mim, por comentar o último jogo, neste caso do Sampaio de Arcos, que foi com o Amares, empataram 2-2. Precisamente. Como é que correu o jogo? Bem, antes de mais, agradecer o convite para cá estar e enaltecer a excelente iniciativa que tem, porque é um programa que tenho acompanhado, é um programa bastante interessante, que dá voz aos treinadores da Pro Nacional e permite aqui falarmos um bocadinho de nós, mas também das nossas realidades e dos nossos clubes. Relativamente ao último jogo, foi um jogo que espelha muito daquilo que tem sido o nosso campeonato. Fizemos uma boa primeira parte contra uma grande equipa do Amares, uma excelente equipa que se preparou inicialmente para atacar a subida de divisão e a coisa não tem corrido tão bem quanto esperava. Um jogo bastante equilibrado na primeira parte, em que ambas as equipas tiveram oportunidades para fazer golo, e aos 43 minutos, sem que nada o fizesse adivinhar, sofremos um golo e aos 45 sofremos o 2-0. E portanto colocou-nos ali numa posição, vimos numa sequência de resultados negativos, e isto depois começa a trazer aqui à memória aos jogadores algumas situações menos positivas, e senti que os meus atletas estavam emocionalmente muito em baixo, e aquilo que me preocupei no intervalo foi de fazê-los levantar a cabeça, fazê-los perceber que é verdade que estávamos lá em baixo naquele momento, mas o caminho era seguir em frente e procurar a solução e não tanto focar no problema. Fizemos uma segunda parte fantástica, brutal, em que conseguimos reduzir a quase nada aquilo que era a intenção do jogo do Amares, dominámos completamente a segunda parte, fizemos o primeiro golo aos 68 minutos, aos 69 ou 70, vimos-nos reduzidos a 10 unidades, temos um jogador expulso, mesmo com 10, continuámos a carregar, a criar várias situações de golo e acabámos por ser felizes e a empatar, mesmo a terminar. Ainda tivemos mais uma possibilidade de conseguir ganhar o jogo. Nesse momento também permitimos ali uma outra transição que eles podiam ter ganho, mas foi um bocado isto, e é um bocado a imagem daquilo que tem sido o nosso campeonato. Muitos azares aqui pelo meio,
que nos conduziram a uma situação que não é aquela que esperávamos neste momento, mas se calhar ao longo do programa vamos ter tempo para falar dessa situação também. Mas não esperavam uma marcha tão forte, porque com a primeira parte a perder 2-0 não estavam à espera de encontrar uma equipa tão forte? Não, eu encontrei exatamente aquilo que estava à espera de encontrar. Não esperava era consentir 2 golos com a facilidade como consentimos aos 43 e 45 minutos. Porque tudo o resto estava normal, estava um jogo equilibrado em que cada uma das equipas tinha tido as suas oportunidades e estava à procura de ganhar o jogo. No caso aqui do Martim, ganharam 1-0, não é, Vila Chá? Sim. Como é que foi o jogo? Foi um jogo bem disputado, um jogo que preparamos como temos feito nas últimas semanas, com o objetivo de estarmos por cima do jogo, de controlarmos o jogo. E a verdade é que ao longo dos 90 minutos foi isso que aconteceu, felizmente para nós, claro. Encontramos uma equipa forte, uma equipa com muitos jovens, muito talentosos, que nos procuraram sempre criar problemas. Felizmente soubemos controlar isso. Tenho que dar os parabéns à minha equipa, aos meus jogadores que têm bebido muito aquilo que lhes tenho transmitido, felizmente. E o jogo foi um pouco regular da nossa parte a esse nível, com muito controlo, muito bem defensivamente. Acabámos por marcar um gol na primeira parte, no meio da primeira parte, que nos trouxe também alguma tranquilidade a nós e intranquilidade ao adversário. E infelizmente poderia ter sido um jogo ainda mais satisfatório da nossa parte em termos de qualidade, que não foi. Algumas lesões que nós tivemos, vá lá, algumas contrariedades durante o jogo, mas a equipa soube sempre lidar com isso e felizmente conseguimos o que queríamos, que era uma vitória. O segundo objetivo era não sofrer golos, é o terceiro jogo consecutivo sem sofrer golos e para nós isso é uma satisfação muito grande, trazer equilíbrio à equipa depois de uma fase má, um arranque muito mau que nós tivemos. E esperamos agora, claro, nos próximos jogos dar continuidade, como disse o Filipe, vamos abordar isso certamente, mas esperamos dar continuidade a esta sequência mais positiva que temos tido agora, porque é só isso que nós precisamos e é isso que vamos em busca. Números à parte, era um treinador feliz quando acabou este jogo? Contente com a equipa? Sim, vá lá, há sempre sentimentos díspares, porque feliz pelo resultado, por aquilo que conseguimos, porque eram os nossos objetivos. Muito triste porque, infelizmente, no final do jogo houve alguns desacatos que mancharam um bocadinho aquilo que foi a nossa conquista e também pelas lesões que tivemos. Tivemos 2 jogadores lesionados, um até é uma situação um bocadinho grave, está neste momento hospitalizado. Aproveito também para enviar um grande abraço ao Celso, que está neste momento, ou vai a partir de agora torcer um bocadinho por fora. Mas essa é a parte negativa que retiro, mas sim, pelo percurso, por aquilo que fizemos durante o jogo, por termos atingido o que queríamos, aí sim, sem dúvida, muito feliz e muito orgulhoso pela atitude, pelo compromisso, por aquilo que os jogadores têm transmitido ao longo dos dias. O que já estava aí a dizer que nos próximos jogos também se vai ver esta evolução da equipa. Vamos aos próximos jogos. Eu sei que os próximos jogos são para a taça, portanto, se calhar começamos por aí e depois voltamos ao campeonato em si. O Sampaio vai jogar contra o Cerzedelo. O que é que esperam deste jogo? Que expectativas é que há? Vai-me dizer que ganhar, obviamente, mas... Nós partimos sempre com a expectativa de poder ganhar os jogos, como é óbvio. A taça é uma competição diferente e vamos partir para este jogo da taça num momento do campeonato que não é o ideal. É um momento em que temos que estar muito focados naquilo que é a nossa missão no campeonato e não tanto naquilo que poderá vir a acontecer na taça. Não posso esconder que temos aqui um sentimento, um desejo de conseguir criar aqui expectativa nos jogadores para percebermos até onde podemos chegar nesta taça. O adversário não é de todo o ideal, porque calhou-nos logo uma das equipas mais fortes da Série B, uma equipa com um plantel recheado de excelentes jogadores. Recentemente trocou de treinador também e está naquela fase em que os jogadores querem mostrar todos que têm condições para jogar, não é?
Mas pronto, vamos trabalhar a semana de trabalho como temos feito para o campeonato, mas efetivamente neste momento o nosso foco é aquilo que temos que fazer no campeonato para cumprir os nossos objetivos, e a taça vamos ver. No caso do Martim, vão jogar contra o Bairro, é isso? Sim. Que expectativas é que há? Vamos receber o Bairro de Famalicão, uma equipa que está na divisão de honra a fazer um bom campeonato, e será sem dúvida uma equipa moralizada. Às vezes é melhor apanhar uma equipa que está na nossa divisão, mas até numa fase menos positiva, do que uma equipa que está na divisão abaixo, numa fase muito positiva. Eles perderam os últimos 2 jogos, mas estão a fazer sem dúvida um grande campeonato. A taça é como disse o Filipe, é algo de diferente relativamente ao campeonato. Eu, como jogador, tive a felicidade de vencer uma taça da Associação de Futebol de Braga, e é sem dúvida algo marcante. Gostava muito que os meus jogadores vivessem isso, mas lá está, é passo a passo, é termos a felicidade de jogos, um jogo na taça que não nos corra bem, de termos a felicidade de não perdermos, porque há jogos que não nos correm bem e até conseguimos vencer. A taça é muito isso, só há uma oportunidade para passar em frente, e por isso vamos apanhar de certeza uma equipa motivada, que quer seguir para a próxima eliminatória, que tem objetivos. Acho que todas as equipas ambicionam chegar chega a hora do jogo, queremos ganhar. Chegar à final todas, e naquele momento não há divisões que separam as equipas, mas sim só a ambição que cada uma delas tem. Espero vencer. Filipe, voltando aqui a esta questão do campeonato, o próximo jogo é com o Domiense, que está em primeiro lugar. E agora sim, expectativas para este jogo, para o jogo do campeonato? As expectativas são as mesmas do próximo jogo. Nós, desde o início da época, preparámos todos os jogos com o objetivo de disputar o jogo e de ganhar o jogo, e tinha-o dito na primeira jornada do campeonato, que foi precisamente contra o Domiense, numa altura em que nós tínhamos tido muitas contrariedades ao longo da pré-época. Tivemos 3 semanas em que trabalhámos com 13, 14 jogadores antes de enfrentar esse primeiro jogo. E havia toda uma comunicação exterior que apontava o Domiense como a super equipa deste campeonato, e está a provar sê-lo, não é? Ainda não tem qualquer derrota, mas nós, apesar dessas dificuldades, preparámos o jogo com o objetivo de jogar de igual para igual com o Domiense, e conseguimos fazê-lo na primeira jornada do campeonato. Perdemos 1-0 com um golo que surge lá está, um pormenor que faz a diferença, e por isso é que eles estão em primeiro lugar e nós estamos mais abaixo um bocado. Mas tivemos as nossas oportunidades de empatar e de conseguir até ganhar, e no final sentimos que disputámos o jogo com o Super Domiense. Agora há a agravante deles estarem destacados em primeiro lugar e nós estarmos necessitados de pontos. Mas a forma como vamos preparar é exatamente a mesma, com o objetivo de o ganhar, estudando bem o adversário, analisando quais são os pontos que temos que explorar ou que podemos explorar, e quais são os pontos fortes deles que temos que defender, e os meus jogadores estarão preparados para disputar o resultado contra o Domiense. Quando se joga um segundo jogo com a equipa, portanto estamos na segunda volta, apaga-se o resultado anterior, isto é, o 1-0 que perderam no último jogo com o Domiense, não pesa agora para este jogo? Não pensam nisso? Não, pesa muito mais esta sequência de resultados negativos que tivemos nos últimos 4 jogos, do que propriamente o resultado da primeira mão. É verdade, e o Hugo passou por isso também, apanhou a equipa numa fase menos positiva e teve que trabalhar, e ele sabe o quanto é difícil tirarmos os jogadores destas, ou seja, o tempo vai passando, não conseguimos marcar, até estamos a jogar bem e temos a infelicidade de sofrer, e há aqui muitos fantasmas que vêm à cabeça dos jogadores, e essa é que é a dificuldade. Não é o resultado da primeira volta contra o Domiense, foi um resultado normal, e que nós vamos tentar que seja diferente desta vez, e dar a volta. Mas não é esse resultado que nos preocupa. Já o Martim vai jogar com uma equipa que está abaixo, está em 13º lugar, o Ucha. O que é que se espera deste jogo? Acho que nesta divisão todos os jogos são complicados. É evidente que quando jogamos contra o primeiro classificado, como o Filipe vai defrontar, está a jogar contra uma equipa muito estável, uma equipa muito consistente, provavelmente uma equipa sólida em todos os setores do campo. Nós vamos encontrar uma equipa que, apesar de estar neste momento em penúltimo lugar, está perto de nós, tem menos 4 pontos do que o Martim. Nós vencemos o Ucha na primeira jornada do campeonato,
mas é uma equipa que vem de 2 vitórias, uma equipa complicada, uma equipa que está a acreditar que pode crescer na tabela classificativa, como nós. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, não espero nada mais, nada menos do jogo que vamos ter contra o Ucha do que no último jogo que tivemos contra o Vilaxá. Aliás, o Vilaxá vinha de uma sequência de 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate, recebe o Ucha e perde 1-0. Por isso nós estamos mais do que avisados de que, apesar da tabela classificativa, é uma equipa que tem todo o potencial para nos criar problemas. E por isso não vamos olhar para a tabela classificativa, vamos olhar sim para um jogo onde existem 3 resultados possíveis e vamos respeitar muito o adversário. Acho que eles também nos vão fazer isso connosco, mas vai certamente ser um jogo muito difícil e é um jogo que, claro que o nosso desejo é podermos nos afastar deles e para nos afastarmos deles só podemos ganhar. Se vai ser esse o desfecho, espero que sim, mas vamos ter que trabalhar muito, certamente. Filipe, que agora no começo desta segunda volta, que equipa é a equipa de Sampaio de Arcos neste momento? Que equipa é que tem neste momento? Olha, neste momento estou bastante satisfeito, principalmente porque ultrapassámos aqui e espero que terminem. Eu desde o início do campeonato, só durante 3 semanas é que consegui ter o plantel todo disponível. E entretanto, por diversas situações, ora lesões, ora jogadores que são deslocados a nível profissional e não podem estar, temos tido sempre muitas contrariedades. E na bocado estava a dizer ao Hugo que ainda este fim de semana até o treinador adjunto eu perdi, porque a festejar um golo conseguiu fazer uma ruptura do tendão rotuliano e portanto estará afastado para o resto da época. Tem sido, acho que tudo de mal que há para acontecer já aconteceu a esta equipa. E neste momento regressaram os jogadores, temos aqui agora também, vamos ter algum espaço para recuperar mais um ou outro jogador que ainda não está integrado, mas começamos a ter um plantel que nos permite criar competitividade, porque isso é fundamental para que depois os resultados apareçam, a nossa forma de jogar seja implementada. Uma coisa é trabalhar durante a semana com 13, 14 jogadores, saber que em algumas posições é aquele que tem que jogar porque só há aquele, e isso reduz aqui a competitividade entre os jogadores, reduz a competitividade no treino e acaba depois por se refletir em jogo. Portanto, neste momento estamos nesta fase, já temos um grupo que nos permite trabalhar melhor e criar esta tal competitividade que estou a falar, e portanto estamos muito confiantes para que, se os azares saírem de uma vez por todas, fazer aqui uma grande segunda volta, porque achamos que temos condições para estar mais acima na tabela classificativa, numa posição muito melhor do que aquela que estamos neste momento. Sente que neste momento tem a equipa que desejava ter? Ou falta... Nós treinadores nunca temos a equipa que desejamos ter. Nunca estão satisfeitos? Não, há alguns setores que precisávamos de reforçar e equilibrar, mas no geral sim, temos um grupo que nos dá garantias de conseguir atingir o objetivo de forma tranquila. E que equipa é esta equipa de Martim? Esta equipa do Martim é uma equipa muito talentosa. Eu respeito muito o grupo de trabalho que nós temos. Penso que melhorou com a minha saída de plantel. Acho que saímos a ganhar. Eu brinco com isso. Mas tenho a felicidade de ter muito potencial, apesar de ser uma equipa muito jovem na sua maioria, mas é uma equipa com muito potencial, jogadores que querem muito mostrar, querem muito melhorar. Claro que temos, à semelhança do Filipe, temos as nossas condicionantes, muitas lesões, castigos, temos tido isso, temos recorrido também à equipa de sub-23 do Martim, aquilo que eu não tenho, que o Filipe não tem, porque é importante. Neste caso, acho que temos de olhar como uma vantagem para nós, não só em termos de treino, mas também em termos de jogo. Ainda neste jogo jogaram 2, entrou um jogador que ainda não tinha jogado pelos séniores do Martim pela primeira vez. Mesmo com todas as condicionantes, é um plantel que me dá condições, a minha e à minha equipa técnica, de fazer um bom trabalho. Depende só de nós, lá está. Eu cheguei a dizer isso quando assumi o comando da equipa, que todo o insucesso que tivermos até ao final da época é da minha responsabilidade, da minha equipa técnica e da anterior equipa técnica, assim como o sucesso. Se as coisas correrem muito bem até ao final da época, é da minha responsabilidade, porque acredito que vai ter muito do meu cunho,
mas também é da responsabilidade da anterior equipa técnica, que soube escolher bem, que soube conduzir as coisas para podermos ter este plantel neste momento, que espero que, passo a passo, consigamos lidar com estas condicionantes que vamos, se calhar, daqui por 2 meses estar um bocadinho melhores em termos de plantel, mas de certeza que, passado 2 meses, vamos sofrer um pouco com isso, porque o futebol, infelizmente, é assim. Quando somos jogadores, não sentimos tanto isso na pele. Quando somos treinadores, é uma dor de cabeça enorme. Infelizmente, nós aqui partilhamos os dois do mesmo, mas sim, é um plantel que, principalmente em termos de talento, de margem de progressão, é um plantel que a mim me inspira muito. Mas devolvendo aqui a pergunta que fiz ao Filipe, não está totalmente satisfeito com a equipa que tem, não é a equipa que desejava? Há aqui alguns pontos a... Eu estou satisfeito. O plantel, quando eu encontrei o plantel, nós já tínhamos tido uma baixa, a saída do Bruno Costa para o Amares, e depois com a minha saída foram duas posições no campo que foram muito bem substituídas. Eu costumo dizer que em qualquer organização as pessoas são insubstituíveis, os cargos não, e esses cargos foram bem ocupados por outras pessoas, mas de qualquer das formas há sempre ali 2 lugares vazios no plantel, que se encontrarmos as pessoas certas, que vejamos com bons olhos que se podem integrar no grupo do Martim, serão contratadas, isso sim. Se não encontrarmos as pessoas certas, é com este grupo que vamos até o fim. Filipe, o Sampaio no ano passado, em condições diferentes, obviamente, que todos conhecemos, ficou em 3º lugar. Esse passado pesa agora, muito, nesta época? Muito. Eu lembro-me, a primeira conversa que eu tive com os jogadores, dizia-lhes, uma das primeiras mensagens que lhes passei foi que, efetivamente, aquilo que eles tinham feito na época passada era um feito fantástico, porque era a melhor classificação de sempre do Sampaio de Arcos, mas era importante que eles sentissem, desde aquele momento, que aquilo não ia ter influência nenhuma nem impacto nenhum naquilo que era preciso fazer no próximo campeonato. É um campeonato, o ano passado, sem melindrar aqui o mérito de todos, da estrutura, da equipa técnica, dos jogadores. Obviamente foi um campeonato em condições completamente diferentes. Acabou no final da primeira volta, à terceira jornada, muitas equipas deixaram de ter objetivos e o Sampaio de Arcos teve o mérito de conseguir lutar até ao fim por uma eventual subida de divisão. Agora, obviamente que a partir daí as expectativas ficaram extremamente elevadas e quando o contexto muda, as outras equipas também se preparam para atacar este campeonato de forma diferente. E demorou um bocadinho a percebermos isso, a percebermos que o que estava lá atrás não ia dar pontos este ano e que temos que correr atrás dos pontos, mas acho que aos poucos os jogadores foram interpretando isso e neste momento já sinto que estão com a garra necessária para fazermos aqui uma boa recuperação. E isto é perfeitamente normal, isto acontece no futebol, no dia-a-dia, em diferentes áreas, quando atingimos aqui um patamar elevado, muitas vezes caímos no erro de ficar na sombra dos êxitos que conseguimos e esquecemos que para seguir em frente é preciso continuar a trabalhar e continuar em busca dos êxitos, senão o que fizemos no passado não vai resolver nada. Tem sido aqui uma tarefa extra para o treinador, esta questão de gerir expectativas, tanto dos jogadores como se calhar do clube? É um bocado, tem sido uma tarefa. Não só os jogadores, o próprio clube, embora tenha ali uma estrutura que desde o primeiro momento me fez entender que percebia isso, não é? Percebia que foi um momento, foi em determinado contexto e que tínhamos condições e tranquilidade necessária para poder trabalhar sem estar à sombra disso. Mas, obviamente, se somos adeptos de um clube que o ano passado ficou em 3º lugar, o que esperamos é que no ano seguinte fique em 2º ou no mínimo em 3º. Agora é preciso, e nós na pele de adepto, não interessa o contexto, não interessa se a equipa é a mesma, se saíram muitos, ficaram poucos, como é que os outros estão este ano, isso não interessa. O ano passado ficámos em 3º, este ano temos que ficar em 3º. E então, sim, tem sido um bocado complicado gerir estas expectativas, mas ao mesmo tempo também sentimos a tranquilidade necessária por parte da estrutura para podermos trabalhar sem que isso pese muito naquilo que é o nosso dia-a-dia, a nossa função. Já estamos aqui a entrar um bocadinho nesta questão de vocês, enquanto treinadores. Hugo esteve muito tempo ao serviço da equipa enquanto capitão.
e de repente recebe o convite para ser treinador, para assumir o comando técnico do Martim. Como é que este convite surgiu e como é que foi a sua reação? Como é que isto aconteceu? Eu era um dos capitães da equipa. Curiosamente nunca enverguei em campo a braçadeira do Martim, mas era um orgulho fazer parte dos líderes do balneário, não é? Por assim dizer. O convite foi, claro, inesperado, não estava à espera que isso acontecesse, esta época. Já há algum tempo que eu imagino ou me vejo nessa possibilidade, mas sempre achei que iria acontecer de uma forma natural. Tanto é que eu não estava minimamente a preparar esta mudança, porque não tinha ainda tirado o curso de treinador, não tinha feito nenhuma aproximação a este cargo. Tive uma conversa informal com o presidente do clube no início da época, quando renovei para a época 2021-2022, mas foi uma conversa tão informal foi algo como um dia você ainda vai ser o presidente e eu vou ser o seu treinador. Ao que ele me respondeu, não, vai jogar muitos anos, e eu já achar que não ia jogar muitos anos, mas foi basicamente isto. Quando, infelizmente, os resultados não correram bem e se precipitou a saída do Mr. Paulo Pires, aquilo foi um pouco um recordar da conversa da parte do António Fernandes, que é o nosso presidente, e nos dias seguintes foi colocado em cima da mesa o peso da minha saída do plantel, a possibilidade de como é que a direção equacionava a mudança para treinador. E fez ontem um mês que eu dei o primeiro treino. Foi o dia em que deixei de jogar e o dia em que comecei como treinador. Foi muito engraçado no balneário a reação dos jogadores. Alguns acho que viram como algo muito natural, outros ficaram completamente surpreendidos. Para mim não foi um choque, mas foi uma mudança muito grande da minha vida, das rotinas, não é? E nem sempre é uma tarefa fácil, não é? Deixar o balneário em que somos jogadores e passar a liderar um grupo. Pois, eu tinha essa curiosidade, colegas. Que deve ser complicado, não sentiu dificuldades, porque um dia estava no balneário com eles sentados a ouvir o Mister, depois no outro já estava do outro lado. Sim, eu acho que tenho a felicidade, tenho a certeza de ter a felicidade de ter à minha frente, quando falo com eles, um grupo de boas pessoas, de pessoas inteligentes, e acho que eles deram a abertura para perceber quem é que eu poderia ser como treinador. Acho que foi isso que aconteceu. Logo na primeira conversa que tive com eles, fiz questão de lhes manifestar que a minha relação pessoal com eles não teria que mudar nunca, a forma como eles me chamam, me tratam, a maior parte é por Veiga, só teria de continuar, não fazia sentido isso mudar. Só mudaria a minha relação pessoal com eles se eles o provocassem. Da minha parte não iria ser necessário. A relação treinador-jogador tem os seus limites, não é? E os limites que eu tinha com eles são diferentes dos limites que tenho agora. Pronto. Foi estabelecido isso e acho que eles, mais do que por mérito meu, acho que foi mérito deles entenderem isso e se calhar puseram um bocadinho à prova, não é? Naqueles primeiros momentos para perceber quem é que afinal tu vais ser como treinador. Acho que está a correr bem a esse nível. Está a correr bem a esse nível e agora pronto, vamos ver nos próximos meses. O futebol é sempre uma incógnita. Hoje eu estou aqui feliz, as coisas estão a correr bem, felizmente. Há trabalho, claro. Os próximos meses espero que assim continue. É o que espero, porque tem sido um percurso muito satisfatório. O treinador não olha para o plantel e pensa, falta aqui um jogador? Não. Quando foi engraçado, o Filipe, acho que não joguei contra ti como treinador, eu a jogar, não é? Claro que isso foi colocado em cima da mesa, na altura o presidente disse-me, vais sair da equipa, eu jogava com regularidade, e eu disse-lhe, de certeza que alguém vai se chegar à frente, vai assumir aquele lugar vago, porque vai querê-lo, não é? Vai lutar por isso. E a verdade é que eu acho que a equipa não tem sentido falta nenhuma. Acho que tem-se portado muito bem. Se eu pudesse contratar a mim próprio como jogador, não sei se contrataria. Acho, como disse há pouco, estou satisfeito. Não estamos à procura de um jogador para aquela posição, não estamos. Apesar de eu há pouco ter falado que eu saí e o Bruno também, mas se vier alguém não vai ser para a posição de médio centro, isso está fora da hipótese.
Filipe, aqui a situação foi diferente, não é? Em relação ao Hugo, mas também é a primeira vez a treinar o Sampaio e a primeira vez na Pro Nacional. Como é que está a ser esta experiência? Está a ser, acima de tudo, enriquecedora. Nós aprendemos todos os dias, aprendemos muito, e eu tenho tido um trajeto enquanto treinador que começou bem lá em baixo, camadas jovens. Acho que fiz todo o trajeto que se deve fazer. Camadas jovens, primeira regional, depois divisão de honra e agora a Pro Nacional. E em cada uma destas etapas o meu desafio era provar a mim mesmo se estava à altura de, naquele momento, cumprir aquela etapa, e só a partir desse momento pensar na etapa seguinte. E foi o percurso que eu fiz, quer na primeira, quer na honra, e na honra senti que estava na altura de dar o passo. Surgiu a possibilidade de treinar o Sampaio de Arcos também, graças aos inúmeros jogos de treino que fomos fazendo com o Sampaio de Arcos, eu ainda enquanto treinador do Guilherme Frei, e acho que foi chamando a atenção a organização que a equipa apresentava, sendo um escalão inferior, e acho que foi isso que despoltou depois o convite. E portanto neste momento acho que está a ser uma experiência bastante enriquecedora e que eu estou a aproveitar e a tentar agarrar com unhas e dentes. Um treinador não é treinador sozinho, não é? Vocês têm uma equipa técnica. Como é que é a equipa técnica? Como é que fazem a vossa divisão de responsabilidades e tarefas? Foi muito engraçado, porque quando me surgiu o convite, como é óbvio, eu não tinha equipa técnica. Não estava preparado Tiveste que arranjar Eu fui pai, o Filipe estava a dizer o percurso dele, que lhe dá uma experiência totalmente diferente do que o meu. Eu é quase aquele miúdo que é pai aos 16 anos e depois tem que criar o filho, não é? E é um desafio, só percebemos que estamos prontos quando temos o desafio em mãos. Naquele momento comecei a fazer as escolhas e a perceber quem é que seriam as pessoas certas, com uma mistura de competência e de confiança da minha parte. E tenho um treinador de guarda-redes que é o João Luís Martins, que jogou comigo vários anos, é a primeira experiência dele. Sempre vi nele muita competência, porque trabalhava como ninguém, de uma forma muito profissional. Ele aceitou o convite, ele estava sem jogar, aceitou o convite para esta primeira experiência e acho que está a correr muito bem. Pelo menos o feedback que eu tenho dos meus guarda-redes é esse. Eles não se têm portado mal. E o Álvaro Ferreira, que é um amigo pessoal, é uma pessoa que com muitos anos de futebol, já teve outras experiências noutras equipas técnicas, inclusive esteve no Sampaio de Arcos por um período curto. É uma pessoa em quem eu confio plenamente, cegamente, para ele poder comandar aqueles meninos, e por isso a nossa distribuição acaba por ser sempre muito fácil de fazer. Não dividimos, não é que eu tenha experiência de perceber o que é que funciona melhor ou pior, mas não dividimos muito em uma parte do treino é tua, outra parte é minha. Abordamos o treino como um conjunto e estamos sempre muito presentes. Principalmente eu e o Álvaro, porque o João aí, acredito que o Filipe falando também deve ser mais ou menos a mesma experiência. O treinador do guarda-redes faz um trabalho um pouco à parte, não é? Que depois se integra no nosso trabalho com os jogadores de campo. Mas a nossa divisão de tarefas é sempre com muita partilha de opiniões, da visão daquilo que queremos para a equipa, da visão daquilo que queremos daqui a um mês ou 2 meses para a equipa e o que é que podemos estar a fazer hoje ou construir hoje para que eles daqui a um mês ou 2 meses consigam desenvolver dentro do campo essas ideias ou aplicar dentro do campo essas ideias. Por isso, pelo menos da minha parte, eu estou satisfeito com eles, eu penso que eles também. Vamos ver no futuro. Filipe, satisfeito com a equipa técnica também? Como é que Sim, satisfeito e triste porque, como disse no início do programa, acabo de perder o Bruno, e o Bruno é a pessoa que me acompanha desde o início. O Bruno é os meus olhos, é o meu pensamento, é um complemento àquilo que é a minha ideia de jogo. Trabalho com ele, como disse há pouco, desde o início. A nossa divisão de tarefas, ele é mais o operacionalizador do treino, a forma como nós o pensamos é em conjunto. Ele é formado também em metodologia e em preparação física e, portanto, unimos aqui os dois conhecimentos e discutimos tudo desde o início ao fim do treino, a forma como pensamos o nosso jogar, a forma como vamos chegar ao nosso jogar, é discutido entre nós.
Depois, no jogo, ele tem um papel também muito importante, porque eu sou normalmente a pessoa que me deixa envolver mais pelo jogo e acabo por não estar tão atento ao pormenor, e então ele faz muita falta no corrigir o posicionamento A ou o posicionamento B, ou aquele jogador não está a fazer aquilo que tem que fazer, e portanto lá está, ele é os meus olhos nesses momentos. E depois tenho o Veríssimo, que está comigo também há 2 anos, que é um homem do futebol com muita experiência deste campeonato. O Veríssimo está a fazer um papel, está a trabalhar com os guarda-redes, mas não era o papel que nós tínhamos inicialmente para ele. É uma lacuna que temos ainda na nossa equipa técnica, e ele tem-se disponibilizado para fazer esse trabalho e não se tem dado mal, mas sentimos que efetivamente é uma lacuna que temos, porque já tentámos aqui, para trazer alguém tem que ser alguém com quem nos identifiquemos e que tenha efetivamente uma qualidade superior para acrescentar aqui àquilo que é o nosso trabalho. Portanto, temos tentado aí uma outra pessoa, não tem sido possível, e o Veríssimo tem estado com esse trabalho, mas o que nós pretendemos do Veríssimo é que nos ajude também na operacionalização do treino, e é o homem do balneário. Ele é o homem que conhece bem os cantos ao balneário, que sabe bem lidar com os jogadores, que tem aquela proximidade que às vezes faz falta. Nós somos, por norma, muito próximos dos nossos jogadores, mas ele é o homem das anedotas, das historinhas, toda a gente gosta de o ouvir, e tem um papel também muito importante nesse aspecto. E agora vejo-me sem o Bruno, e vamos ver como é que vamos compor isto aqui nos próximos tempos. Provavelmente terá que entrar alguém, e temos aí uma outra pessoa com quem já falámos. Estamos à espera de perceber como é que vai ser. Se eu pudesse, faria a próxima pergunta aos vossos jogadores, e tenho curiosidade de saber, mas vou fazer a vocês próprios, que é, eu gostava de saber, podemos começar pelo Hugo, como é que vocês são enquanto treinadores? Como é que se definiriam enquanto treinadores? Quem é o Hugo treinador? Eu ainda tenho pouco tempo para responder a isso, não é? Por isso é que comecei por si. Quem é que eu sou como treinador? Não é fácil responder a isso, mas eu sou um treinador muito à semelhança daquilo que era como jogador. Eu sou próximo deles. Acho que isso não vai mudar, não há razão para mudar. Sou o treinador que lhes diz muito frontalmente se eles fizeram um jogo magnífico, mas também diz muito frontalmente se eles fizeram um jogo mau. E isso eu já tinha como colega de equipa, e é algo que eu quero manter. Sou muito exigente com eles, eles sabem que a minha exigência é máxima, sabem que estamos a construir uma identidade. Eu sou uma pessoa que se revê muito nesse tipo de coisas. Temos uma identidade na equipa e defendo-a porque é a identidade que nós em conjunto criamos. E por isso eu sou muito exigente a defender aquilo que são os nossos princípios de jogo, a exigir deles o máximo que eles possam dar, e isso pode fazer com que eu seja, no mesmo treino, um treinador muito agressivo, num bom sentido, não é? Para puxar por eles, mas no final do treino sou o treinador que lhes vai dar um abraço e lhes dou os parabéns porque sinto que eles deram o máximo. E nesse aspecto sou uma pessoa simples, no dia a dia, já o era antes, sempre com a porta aberta para dialogarmos, para partilharmos as nossas ideias. Eu acredito muito que com a partilha, mesmo com os jogadores, é importante perceber o que é que eles sentem do jogo, o que é que eles sentem do treino, quais são as dificuldades no jogo que eles estão a sentir, e não só ver com os meus olhos, mas ver através dos olhos deles, porque acho que isso é muito importante. Eu, como jogador, gostava muito de poder dar o meu feedback quando esse feedback era solicitado, porque eu, como jogador, procurava dar essa ajuda. Então, como treinador, sou essa pessoa de um trato muito fácil, mas com um grau de exigência máximo. Adoro toda a componente tática do jogo, gosto muito. Foi um desafio enorme jogar contra a equipa do Filipe, que é uma equipa muito bem orientada. Falámos sobre a equipa logo no primeiro treino da semana, que é habitual para nós. Começarmos logo a pensar no que é que vamos fazer, como é que vamos poder condicionar o adversário. E sou esse treinador que tenta passar esse desejo para que eles se envolvam, queiram saber mais, queiram dominar mais o jogo, queiram controlar o adversário e queiram fazer cada vez mais e melhor.
Então eu passo-lhes muito essa motivação, essa ambição. Espero que não seja só por ser um mês, não é? Espero que isso se mantenha, que dure sempre. Mas sim, é mais ou menos o aparato. O treinador. Sim. Filipe, encontrou aqui pontos em comum, semelhanças enquanto treinador? Alguns. Como é que é o Filipe enquanto treinador? Olha, enquanto treinador eu sou exatamente aquilo que sou enquanto profissional, enquanto pai, enquanto amigo. Não uso aqui grandes truques, até porque eu costumo dizer aos meus jogadores que sou um treinador muito mais racional do que emotivo. Eu acredito muito mais naquilo que é o trabalho, que é o conhecimento, que é o entendimento do jogo, do que propriamente aquelas cargas emocionais muito fortes, aqueles discursos fortes que pretendem extrair ali algo mais do treinador, porque acho que esta emoção toda é importante e resulta em determinados momentos, mas quando queremos pensar a longo prazo e quando queremos cimentar as nossas posições, e isto na vida é assim também, a razão tem que estar sempre presente, a inteligência sobrepõe-se muitas vezes à força, e se não houver conhecimento, se não houver entendimento, se eu só conseguir extrair o melhor de um jogador porque lhe estou constantemente a injetar cargas emocionais e muitas ali injeções de moral, no ano a seguir ele tem um treinador que não tem esta carga emocional e não vai estar preparado para o desafio seguinte. Se eu for um treinador que me preocupo muito em abrir-lhe os horizontes, em dar-lhe conhecimento, em fazê-lo perceber o jogo, se calhar ele estará preparado para treinadores mais emotivos, menos emotivos, mais racionais, e portanto acredito muito nisto, muito mais na razão do que na emoção. Depois, no trato pessoal, sou também um treinador muito próximo dos meus jogadores, se calhar em alguns casos até demasiado próximo dos jogadores. Sou um treinador muito ponderado. É muito difícil ver-me exaltado no balneário. Tenho alguns jogadores até que me dizem, este ano já me disseram isso, que falta muitas vezes um discurso mais informado, mais agressivo, mas eu acho que não é preciso isso. Agora acredito que é preciso mais tempo para conseguir atingir o sucesso quando trabalhas desta forma, quando procuras a razão, do que quando consegues subir através da emoção. Agora, acho também que acaba por perdurar depois mais no tempo quando atinges o topo, se for desta forma, do que de forma diferente, e portanto aquilo é uma questão de tempo para os jogadores perceberem que a fórmula afinal resulta e que não precisamos de ser o treinador do grito e do berro para conseguirmos levá-los a bom porto. É preciso que eles estejam muitas vezes predispostos para aprender e para pensar de forma diferente e para que todos consigamos crescer. Mas sim, também tenho uma proximidade muito grande aos jogadores e dificilmente me veem exaltado, muito difícil. Estava aí a falar da questão do tempo, olhando e falando só numa perspectiva de carreira enquanto treinador, que objetivos é que tem? Profissionais? Tenho... eu sei, o normal, eu tenho assistido aqui aos treinadores, o normal é dizerem que querem ser profissionais, querem chegar lá acima, e às vezes parece que cai mal dizer que não é esse neste momento não é essa a minha expectativa. E explico-lhe porquê. Porque eu neste momento nem sequer sinto condições para ser um treinador de um campeonato superior a este. Eu fiz sempre este exercício, este trajeto. Eu primeiro tenho que estar preparado, tenho que ser bom na realidade onde estou. E eu neste momento estou neste percurso de procurar crescer até ao ponto de ser bom, muito bom, nesta realidade que é para o Nacional. E depois nesse momento perceber se terei condições para dar o passo seguinte, que é partir para os campeonatos nacionais. E o meu trajeto será sempre assim. Enquanto eu não sentir que tenho condições para dar o passo seguinte, então eu quero neste momento ser bom naquilo onde estou no presente. Aqui é que eu tenho que ser bom. Porque isso é a base para depois conseguir chegar lá acima. Não me adianta de nada estar aqui a dizer que quero ser profissional se não criar bases para conseguir ser profissional. Portanto, a minha expectativa enquanto treinador é, neste momento, fazer um grande trabalho, um bom trabalho no Sampaio de Arcos e depois criar condições para ser reconhecido como um bom treinador na Pro Nacional e, a partir desse momento, se calhar pensar no passo seguinte ou não. Ou chegar à conclusão que, afinal, o meu mundo será este. É um bocado isso. Ou para um treinador que é treinador há um mês, esta pergunta é fácil de responder. Que objetivos é que tem? É a Liga dos Campeões, não é?
Eu tenho uma visão relativamente ao futebol que não pretendo ser mal interpretado, mas provavelmente o Filipe até é um bom treinador na Pro Nacional, mas se calhar é um treinador fantástico na Primeira Liga. E por vezes é preciso estarmos no sítio certo, na hora certa, para podermos pôr aquilo que se calhar temos de melhor, que é, eu acredito que um treinador principal, acima de tudo, tem que ser um fantástico líder, porque para perceber da preparação física, de recuperação, etc., serão os seus adjuntos. E aqui, há pouco o Filipe estava a dizer que está à procura de uma pessoa, como eu também procurei, temos de saber recrutar, tanto como um dos segredos para termos sucesso é escolher bem os jogadores, o outro segredo é escolhermos muito bem quem está connosco, como na vida, não é? Como os amigos, etc. Por isso, provavelmente, até isto se pode aplicar para um treinador. Na Primeira Liga sou fantástico, se calhar o Ruben Amorim vinha para a Pro Nacional e fazia um trabalho muito inferior ao nosso. Eu tenho a ambição de, se for algo natural, se as coisas se concretizarem com certeza irei abraçar de uma forma muito positiva. Embora profissionalmente para mim não é propriamente muito fácil, felizmente sinto-me bastante realizado naquilo que é a minha profissão e acredito que não será fácil largar, talvez tirando um ano sabático da minha profissão para poder ver se as coisas resultam. Mas acho que o que vier virá de uma forma natural. Não ando como nunca andei como jogador atrás de alguma coisa, acho que as coisas vêm de uma forma vá lá, simples, ter connosco, se trabalharmos para isso. Uma coisa é certa, aquilo que, e o Filipe, acho que nós não nos conhecemos, falámos um pouco antes, defrontámos, mas nem tivemos a oportunidade de conversar, falámos um pouco antes, mas já percebi um pouco o perfil dele, acho que é capaz de ser um pouco como o meu. Não andamos propriamente atrás de alguma coisa, mas no que fazemos, neste momento, fazemos com todo o empenho, com o máximo de profissionalismo. Por isso, se as coisas acontecerem, logo se verá. Não é? Até agora falamos da vossa equipa, falamos agora também um bocadinho de vocês. Eu queria falar um bocado do campeonato, desta Pro Nacional. Filipe, até o momento, que balanço é que faz deste campeonato? O que é que tem achado do campeonato? Olha, acho que esta divisão é bem mais competitiva do que aquilo que faziam ou que diziam no passado, e a prova disso mesmo. Obviamente temos ali o Lumiense, que se destaca completamente dos outros, também pelo orçamento que tem, pela equipa que conseguiu construir, consegue-se destacar, mas daí para baixo há um equilíbrio enorme, e o Hugo está a fazer agora uma excelente recuperação do Martim, que parecia que estava morto, mas afinal não está morto, já está lá na luta, e o Sampaio de Arcos parecia que estava ali a destacar, mas afinal já está outra vez a precisar do pontinho. Portanto, isto demonstra precisamente o equilíbrio que há nesta divisão, nesta série. Não há jogos fáceis, e tenho que fazer aqui também enaltecer aqui os trabalhos das equipas técnicas desta divisão, porque efetivamente tenho percebido e tem-me dado algum gozo, porque é um campeonato em que nota-se que há dedo do treinador. Não sei se me faço explicar bem, mas no passado, ou em divisões inferiores, nota-se menos isso. Há mais a qualidade individual do jogador, que acaba por sobressair. O escolher os jogadores é muito mais importante. Claro que é sempre importante para conseguirmos ter grandes equipas, mas depois, naquilo que é o jogo, neste campeonato, vê-se que as equipas se preparam, vê-se que a equipa estudou o adversário, sabe-se defender dos pontos fortes do adversário. Durante o próprio jogo, e este jogo contra o Amares foi fantástico, houve ali um momento em que o Amares estava a sobrepor, estava a tirar partido ali de uma movimentação dos avançados, que arrastava o meu lateral, desposicionava o meu central, e depois havia ali uma entrada de um segundo avançado nas costas, e eles conseguiram 2 ou 3 vezes tirar partido disso. Houve um momento em que eu consegui corrigir isso, e depois eles tentavam entrar dessa forma e já não conseguiam, e então o Nelson também alterou a forma de entrar lá. E, portanto, isto dá-nos gozo, não é? Porque isto no fundo é o ver vertido em campo aquilo que é o nosso trabalho durante a semana, a forma como nós pensamos. Os jogadores acabam por ser a nossa extensão, depois a capacidade que nós temos ou não de os conseguir pôr a executar da forma que pensamos.
isto dá-nos muito gozo. E este campeonato, esta divisão, está recheada de grandes executantes, jogadores, mas também de grandes equipas técnicas. Estou agradavelmente surpreendido com isso, e isso é bom para nós também, porque nos faz crescer, nos faz querer ser cada vez melhor, e uns com os outros vamos aprendendo. E, portanto, este campeonato acho que está bastante competitivo, e acho que vão haver aqui algumas surpresas que inicialmente não se esperavam. Portanto, é muito difícil, muito competitivo. Já viveu este campeonato como jogador e agora como treinador, mas partilha desta visão, desta opinião? Depois de uma resposta tão completa, acho que não preciso dizer nada. Partilha desta opinião de Partilho, sim. Há um líder muito destacado que é o do Miense, e depois há um conjunto de boas equipas, mais consistentes do que as outras, e um outro grupo de equipas que começaram pior, estão melhor um bocadinho, outras que começaram mal, recuperaram e pioraram, outras que começaram mal até agora, como o nosso próximo adversário, estiveram mal até agora e que de repente 2 vitórias catapulta completamente uma equipa. Mas acho que a principal, e mais uma vez totalmente de acordo com o que o Filipe disse, o principal apanhado disto tudo, e eu deparei-me um pouco com isso, porque quando nós jogamos não nos apercebemos de algumas coisas que estão à nossa volta, que é a quantidade de jovens treinadores que existem nestas divisões. Eu no próximo domingo vou jogar contra um treinador que, salvo erro, tem 30 anos. Quando eu era jogador há 10 anos atrás, isso não acontecia. Não acontecia. Eu considero, agora ao tornar-me treinador com 36, pensei, bem, eu sou mesmo novo, mas afinal não. No domingo contra o Vila Chá, um treinador com 32 ou 28. Tens o Bernardino da Série B no Turcatense, que tem 26 ou 28 anos. 26 anos, o treinador do bairro tem 30, o Filipe também é jovem. Ou seja, vemos um conjunto de novas ideias, de novas pessoas, novas equipas técnicas, não tirando qualquer tipo de mérito a treinadores mais experientes, que para mim sempre foram, ou grande parte deles, foram uma inspiração, mas vê-se efetivamente muito trabalho, muito cuidado, e é um desafio, agora que eu estou deste lado, defrontar o Sampaio de Arcos, ou defrontar o Amares, que é treinado por um amigo meu, o Nelson Martinho, ou defrontar outras equipas que trabalham efetivamente muito bem e que jogam em sistemas táticos que há uns anos atrás não acontecia numa Pro Nacional, não é? Um 4-4-2 de Losango, um 3-5-2, um 3-4-3. Antigamente era um 4-3-3. E até as variações durante o jogo. As variações, exatamente, porque vemos uma equipa que ao intervalo muda de sistema tático e joga como se fosse esse o seu sistema tático habitual, ou seja, isso demonstra muito treino e é um desafio grande para nós treinadores, mas também para os atletas. Hoje em dia eles têm de dominar muito mais o jogo do que aquilo que era necessário há uns anos atrás nestas divisões. Ou seja, é mais exigente, nem sempre o futebol é bem jogado por causa disso, não significa que seja melhor jogado, mas a verdade é que é mais exigente. E se taticamente não formos fortes, não estivermos prevenidos, aí sem dúvida que a equipa que está melhor trabalhada vai ganhar vantagem claramente. Um campeonato onde se tem arriscado mais, é isso? Onde se arrisca mais? Provavelmente, eu não sei se arriscado mais em termos ofensivos, é essa a sua pergunta? Sim, se tem arriscado mais a nível técnico, se tem experimentado outras coisas, como estava a dizer. Sim, eu acho que sim. Sem medo de arriscar, de fazer diferente, eu acho de surpreender. Também o contexto nacional e até internacional veio ajudar muito, porque começaram a surgir treinadores jovens, como o Ruben Amorim, e outros casos, tivemos muitos casos portugueses com sucesso, jovens, que fez com que as estruturas a nível distrital começassem a perceber que afinal é possível com os jovens desenvolver bom trabalho, porque é verdade que há uns anos atrás houve um ano que eu fiz essa análise. Um campeonato tinha começado, imagino, com 16 treinadores, no final do campeonato 10 treinadores tinham saído, mas os treinadores daquela série eram os mesmos, ou seja, tinha havido ali uma troca de cadeiras, mas eram sempre os mesmos, e foi isto durante anos, eram sempre as mesmas caras, as mesmas equipas técnicas, e não havia espaço para surgir aqui os jovens treinadores, as pessoas que eram apaixonadas pelo treino, porque há aqui também uma nova vertente, que é, há os treinadores que tiveram o seu trajeto enquanto jogadores, como o Veiga,
bons trajetos e depois dão o passo natural, mas começa a surgir cada vez mais o treinador que nunca foi jogador nem nunca quis ser jogador, que quis ser treinador e que se preparou para ser treinador. Sim, treinadores que começam, desculpa interromper-te, se calhar pela formação e que fazem o percurso natural, aliás, como o Filipe estava a falar, e muito bem, e são pessoas que quando chegam lá estão muito bem preparadas para que se tornam líderes, que dominam, que têm a experiência por trás, não tendo sido jogadores, mas eu pelo menos há 2 meses atrás via isso com muito bons olhos, porque quem está do lado quem está como jogador gosta de aprender e gosta de ter pessoas que sejam inspiradoras, não é? Faz-los querer correr mais, faz-los querer trabalhar mais, tudo isso é muito bom. E aquilo que o Filipe estava a dizer, efetivamente, acho que fez toda esta conjuntura, fez com que as direções, as pessoas que estão à frente dos clubes, se calhar decidissem que vale a pena trazer sangue novo, pessoas com formas de pensar diferentes, não quer dizer que seja melhor, Claro, sim. Mas mas que aqui ou ali podem acrescentar algumas coisas muito boas ao futebol. Neste momento, olhando para todos os jogos e todas as equipas com quem já se defrontaram, há alguma que vos esteja a surpreender, tanto positivamente como negativamente, em todas estas surpresas que temos falado? Eu não tenho tido grandes surpresas. Os jogos têm sido um bocadinho aquilo que nós pensámos dele. Curiosamente, há 2 jogos em que nós tivemos jogos muito maus, menos conseguidos. Um deles foi com o Martim, por mérito do Veiga, explico já, e o outro foi com o Santa Maria. Foram os 2 jogos em que efetivamente aquilo não era nada aquilo que estávamos à espera, mas na preparação do jogo com o Martim, eu tinha dito e tinha dito aos jogadores que sentia que o Martim ia sair daquela posição onde estava, porque notava-se ao fim de 2 semanas que era uma equipa, primeiro, muito mais organizada, e depois sentia-se que os jogadores acreditavam que com o trabalho que iam conseguir sair lá, e apanhámos naquela fase difícil da mudança de treinador. Lá está. Foi a nossa primeira vitória desde que eu assumi. Exatamente. O jogo, acho que concordará comigo, foi uma luta tremenda ali na zona do meio campo, quase sem oportunidades de golo. Nós tivemos uma oportunidade, uma grande defesa uma marcha do João. Na primeira parte. Na primeira parte. Depois na segunda parte quase nem chegámos à baliza, não me recordo de ter chegado à baliza do Martim, e depois eles acabaram por ser felizes. Numa ou 2 oportunidades fizeram... Foi logo no reatar da segunda parte. Exatamente. 2 minutos, mais ou menos. Pronto, foi um jogo, para nós, se calhar, treinadores, depois a analisar, interessante, porque vamos ver ali o que é que aconteceu, mas para quem está a ver, interesse zero, porque nós não nos aproximamos das balizas. Foi um jogo ali muito disputado ao meio campo, e portanto tenho se calhar estes 2 jogos em que nós não fomos aquilo que idealizámos ser, mas em termos de ficar surpreendido com alguma coisa, até o momento não, é aquilo que esperava. O que tem havido surpresas, tanto positivamente como negativamente? Eu, como jogador, claro que vi as coisas de uma forma diferente. Penso que nós defrontámos o Marinhas logo no início da época, e o Marinhas está a fazer um percurso agora muito interessante. E se calhar no início da época, quando defrontámos a equipa do Marinhas, que é orientada pelo Carioca, que está a fazer um excelente trabalho, também o conheço muito bem dos relevados, já há uns anos atrás. Mas naquela fase não esperava que o Marinhas estivesse tão bem, e demonstra que há muito trabalho, como há pouco o Filipe estava a dizer, e mérito, claro. Ninguém está bem posicionado na tabela classificativa se não tiver mérito. Penso que essa é uma das boas surpresas, e basicamente eu acho que será maior porque eu os defrontei numa fase inicial do campeonato. Agora, claro, vejo boas equipas consistentes, que eu acho que vão fazer seguramente um campeonato forte até ao final. No caso, o Porto de Ave, o do Miense, que está destacado. E depois, claro, há equipas onde há muito talento, equipas bem trabalhadas. O caso de Sampaio de Arcos é uma delas. Foi a nossa primeira vitória, e foi um jogo que tentámos preparar da melhor forma para condicionar aquilo que o Sampaio de Arcos faz bem, e que nós tínhamos mais ou menos consciência disso. Felizmente fomos bem sucedidos. Espero que na segunda volta também, Eu espero que não. também seja. Aqui não temos, como na Premier League, vamos ver
uma garrafa de vinho no final. Podemos fazê-lo, podemos estrear isso na Pro Nacional quando nos defrontarmos. Já criam aqui uma tendência, não é? Fica prometido, então eu levo a garrafa de vinho quando nos formos defrontar. Cuidado que está gravado agora, ficou mesmo registado. Qualquer bom convidado leva uma garrafa de vinho quando vai jantar a casa. Sim. Espero que seja um bom jogo, claro, e espero que cada um vai torcer pela sua equipa dentro do campo, é assim. Mas há excelentes valores neste campeonato. As equipas que estão mais abaixo, acredito que Uxa, Pousa, Esporões e depois o Martim, que estamos empatados com Esporões, acredito que vão ser equipas que se vão bater muito até ao fim e vão dar luta a todas as equipas. E acho que isso pode ser também uma boa surpresa, porque todas estas equipas têm de certeza a vontade de melhorar na tabela classificativa e acho que pode ser uma segunda volta muito interessante desta Pro Nacional. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo, da nossa conversa, e eu guardei uma última pergunta que eu acho importante, obviamente que me vão dizer ganhar, como já temos falado aqui, mas eu gostava de saber quais são os principais objetivos para as vossas equipas, agora para o que falta do campeonato. Portanto, estamos agora a começar a segunda volta, qual é o principal objetivo de Sampaio de Arcos e do Martim? O objetivo de Sampaio de Arcos, definido desde o início da época, é obviamente a manutenção. O Sampaio chegou à Pro Nacional em 2013, salvo erro, no primeiro ano caiu novamente à honra e depois desde aí está na Pro Nacional e tem cimentado aqui a sua posição na Pro Nacional e o nosso objetivo é dar continuidade a este trabalho e garantir o mais rapidamente possível a manutenção. Eu tinha a expectativa de neste momento estar numa fase melhor para poder se calhar redefinir objetivos, mas continua a ser a manutenção e vamos trabalhar para isso. Não sente que é pensar pouco, pensar só na manutenção? Ou não? Atendendo à situação atual, não. Atendendo à situação atual, o que nos preocupa é conseguir os nossos pontos para a manutenção. Os principais objetivos, o principal objetivo para o Martim? O principal objetivo, logo que iniciei, era trabalhar a equipa com o objetivo de a recuperar. E desde o início da época que está bem definido que o Martim procura a manutenção. Este é o segundo ano consecutivo na Pro Nacional. O ano passado a época no que se jogou não correu bem, longe disso, muito longe disso. E esperamos trabalhar para conseguir a manutenção e, claro, se correr bem, o mais cedo possível. A par disso, queremos... E porque eu vejo o Martim dessa forma, penso que é um clube diferente, com uma massa associativa forte, muito presente, muito especial. Sinto isso desde que me juntei ao clube como jogador em 2018. Eu gostava muito de, associado à manutenção, começarmos a criar bases para um Martim diferente em próximas épocas. Um clube que lança jovens jogadores, como tem acontecido com o Sampaio de Arcos, que é um excelente exemplo para nós, um clube consolidado na Pro Nacional e que tem feito muito bem esse trabalho e espero, deixo aqui já os meus votos de que corra tudo bem para nós e que haja 3 equipas que infelizmente vão ter azar, mas gostava muito de que começassem a ser lançadas as bases para termos mais jovens a ser lançados na equipa sénior, começarmos a criar essa dinâmica, essa cultura no Martim de um clube forte na Pro Nacional, porque é o seu lugar, e um clube que atrai talento, um clube que não tem de ir em busca, mas sim que é procurado por jogadores, por mais adeptos, pelas pessoas da comunicação social, porque isto é sempre bom. Eu não me apresentei, não vos dei o meu agradecimento, deu o Filipe, se calhar eu fico agora para o final, porque todas estas iniciativas são ótimas, estas oportunidades, falarmos sobre futebol, demonstrarmos que há pessoas a trabalhar bem no futebol a este nível, ao nível distrital. Por isso o meu bem-aja ao vosso trabalho e espero que continue a correr muito bem. E o Martim, já agora que tocas nesse assunto, o Martim tem uma coisa que é muito importante, que é infraestruturas, que lhe permite, que é uma coisa que São Sampaio de Arcos, na minha opinião, para ser um clube que tenha aqui uma margem maior de crescimento, porque nós andamos com a casa às costas, nós treinamos em Sampaio de Arcos, mas depois vamos jogar em Vimieiro e é sempre chato, é uma contrariedade. E depois a base, que eu acho que é muito importante para seres um clube forte nestas divisões e poder sonhar
Outras coisas é a formação, que é aquilo que o Sampaio de Arcos neste momento ainda não tem e que eu sei que são 2 projetos do atual presidente e que está a fazer muita força para que isso altere, mas o Martim já tem esta parte e tem essas condições para pensar precisamente da forma que estavas a dizer, em cimentar a sua posição na Não só nós, outros clubes que têm recorrido às equipas sub-23 ou às equipas júniores, porque é um pouco isso que também necessitamos, é um pouco isso que cria a envolvência no clube, os jogadores com identidade, vê-se acontecer na primeira liga, na segunda liga, e nestas divisões acaba por ser um bocadinho isso, a prata da casa, os jovens que jogam desde pequeninos nos clubes, como eu passei por isso, todos os praticantes de futebol passam, que é um orgulho quando somos chamados pela primeira vez ao plantel principal, ver os miúdos. Eu vejo-me agora quando eles chegam e dizem: olá mister, tudo bem? É muito engraçado, não é? Porque até há pouco tempo estava exatamente numa posição diferente, mas sim, isso é ótimo. Espero que o Sampaio de Arcos dê esse passo também, porque é um clube que tem já uma excelente reputação, que mantém essa reputação esta época. É uma equipa forte, uma equipa que nós reconhecemos muito valor quando defrontamos. Bom, Filipe, obrigado por este bocadinho, por esta conversa que tivemos aqui. Obrigado. O Filipe estava a agradecer também, retribuo os agradecimentos a vocês. A maior das sortes para as vossas equipas, o trabalho vocês já o têm feito e vão continuar a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado a si também por ter assistido mais um Chai Futebol às 5. Já sabe, todas as terças-feiras às 21 horas estamos aqui para falar do Pro Nacional, aqui sempre no Atleta Canal. Obrigado.